Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura, uma youtuber mundialmente desconhecida, mas conhecida por Deus, e hoje eu queria muito conversar com vocês sobre um tema que tem rodeado meu coração, que é os sonhos de Deus versus nossos sonhos. Então assista esse vídeo até o final, que eu espero que de algum modo possa falar com você e possa fazer sentido. Lá em Salmo 139, que é um dos meus capítulos prediletos da Bíblia, versículo 16, diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. É um fato que Deus nos projetou, nos criou e sonhou conosco desde a fundação do mundo. Então, o Senhor sonhou com você antes da sua mãe sonhar contigo. O Senhor já tinha um sonho, um propósito, uma vocação, uma missão para você pré-determinada. E ao olhar para a Bíblia, todos os heróis da fé, fica evidente isso, que Deus chamou grandes homens já com uma missão, já com um destino. Deus chamou Noé para construir uma arca, e durante 100 anos Noé confiou somente na palavra de Deus. E quantas coisas Noé não precisou renunciar durante esses 100 anos? Talvez Noé precisou renunciar grandes projetos que ele faria para si, para sua família, emprego, trabalhos, mas ele acreditou na palavra de Deus, assim como Moisés, assim como Davi, que foram homens que ouviram uma palavra de Deus e caminharam em direção àquilo. Laura, entendi que Deus chama algumas pessoas para propósitos, vocações, coisas específicas que são os sonhos de Deus, mas e quando eu tenho os meus sonhos e quando eu tenho os meus projetos pessoais que não tem nada a ver com os sonhos e os projetos de Deus? E aí vem o grande plot twist, que é: os sonhos de Deus são sempre melhores que os nossos. Então eu sei que talvez em algum momento você tenha estado receoso em viver os sonhos e os projetos de Deus, e dá medo, né? Os sonhos são grandes demais, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas é grande demais, é bom demais, é maravilhoso demais, e isso nos assusta. Afinal, nada se compara com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a verdade do Evangelho, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então pode ter certeza que a partir do momento que você estiver com seu coração de fato em Deus, o amando, vivendo segundo o seu propósito, todas as coisas vão cooperar. O mal vai cooperar para o seu bem. Essa é a palavra de Deus. Eu gosto muito da passagem do livro de Ageu, que conta exatamente sobre o plano de Deus e o plano dos homens. Então, em Ageu, Deus estava chamando o povo para reconstruir o templo, e quando Deus chamava o povo para reconstruir o templo, o povo dizia: Deus, ainda não é o tempo. Enquanto isso, o templo do Senhor perecia, e Deus dizia para eles: enquanto o tempo está acabado, vocês constroem as suas vidas pessoais, porque é o que eles faziam. Eles diziam que eles não tinham tempo, eles não tinham dinheiro para reconstruir o templo, porém as casas deles eram casas luxuosas. Eles estavam depositando o tempo, as riquezas, eles estavam depositando as suas forças nos seus próprios sonhos, nos seus sonhos pessoais. Enquanto isso, o templo perecia. E essa é a realidade de quando nós não vivemos os sonhos e a vontade do Senhor. Nós deixamos com que alguma área daquilo que o Senhor nos chamou pereça. Então, se hoje o Senhor tem te chamado para algo específico, não deixe que isso pereça, não deixe que isso seja deixado para trás, mas abraça a causa de Deus. Os nossos sonhos são bons, os nossos sonhos são incríveis, mas nada traz maior satisfação se não viver os sonhos de Deus, se não viver os projetos de Deus e tudo aquilo que Ele nos chamou para viver. E como eu disse, é assustador viver os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são sempre grandiosos demais. Mas se Deus te chamou, se Deus tem colocado algo no seu coração, pode ter certeza que Ele vai prover, pode ter certeza que Ele vai te capacitar, que Ele vai abrir os caminhos, mas durante esse período você precisa ser obediente. Durante esse caminho você precisa centralizar suas motivações no lugar certo e depositar tudo aquilo que você tem no Senhor. E assim, Deus não precisa de você. Então, nenhuma área, né, ela pode até ficar durante um tempo desfalcada, como o templo, né? O templo ficou durante anos perecendo pelo não posicionamento daquelas pessoas. Porém, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Se você não se levantar, Deus levanta outro, que foi o que aconteceu. Aquele povo não se levantou e Deus levantou um profeta para que o templo fosse reconstruído. Porém,
Se Deus te chamou, se Deus confiou para você uma grande missão, é porque Ele vai te capacitar, é porque Ele viu em você virtude. Então não deixe para outra pessoa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe para outra pessoa cumprir aquilo que Deus confiou a você, sabe? E outra coisa, Deus não precisa de nós, né? O reino de Deus nunca vai parar. Se você não fizer, Ele levanta outro para fazer. Porém, durante esse tempo que você perdeu, pessoas também se perderam. O templo também pereceu. Então não deixe que esse tempo esteja vago, esteja vazio. Cumpra com aquilo que Deus te confiou. Até porque, como eu mencionei desde o começo do vídeo, Salmo 139 é uma carta de amor de um Deus apaixonado pelos seus filhos, em que todos os nossos dias foram formados e os pensamentos dele são bons aos nossos respeitos. Então, não deixe que o medo te paralise, não deixe que os seus sonhos pessoais paralisem você de viver os sonhos de Deus. Os nossos sonhos são bons, mas os sonhos de Deus são melhores ainda. Uma vez eu ouvi uma frase do meu pastor e eu gosto sempre de reproduzir. Quando você se interessa pelos interesses de Deus, Deus se interessa pelos seus interesses. Afinal, agora os seus interesses não são só seus, são de Deus também. Você não pensa só em si, na sua vida pessoal, mas você pensa em conjunto com a mente de Cristo. Espero que de algum modo esse vídeo tenha falado com você. É um vídeo simples, é uma conversa, sem muita edição, sem muito só uma conversa mesmo, porque eu creio que Deus pode falar com você através disso e algo que Ele tem ministrado no meu coração nesses dias. Um beijo e fiquem com Deus.